Olá, tudo bem? Professora Júlia Andrade que conversa com você que vai fazer o concurso na área da educação em Minas Gerais. Eu sou professora há mais de 20 anos para concurso público, então conheço bem a Fundação Getúlio Vargas, né, que vai fazer o nosso concurso em Minas. E aqui eu vou te explicar desde aquelas dúvidas mais simples, né, para quem é iniciante, até aquelas dúvidas mais arrojadas para quem já é veterano em concurso, tá? Então vamos lá. Primeiro, para o mais simples. Sempre quando a gente vai fazer concurso, pessoal, o nosso olhar tem que ser para o edital. A gente não pode perder o edital de vista. Por quê? Porque senão a gente compra uma apostila com conteúdo falho, a gente assiste a uma aula, confia muito no professor e de repente não é aquilo daquela forma de fato que vai cair no concurso. Então você tem que ter sempre o edital lá, tanto dos conteúdos programáticos, como na forma como a prova vai ser elaborada para você estar sempre atento ao que estão te oferecendo, tá? Então, o primeiro detalhe, né, que a gente observa é o seguinte: a gente tem uma prova discursiva, ou seja, uma redação, que vai valer 20 pontos. E sempre quando, né, a redação junto com prova objetiva, as pessoas perguntam: o que é que eu faço primeiro na hora da prova, Júnia? Né, para você que tem tanta experiência. Pessoal, o que as pessoas que passaram em concurso relatam, e a maioria delas é o quê? Que elas chegam à hora da prova e vão fazer primeiro o rascunho da redação. Júlia, mas dá tempo de rascunhar e fazer? Sim, quem se preparou consegue, tá? Eu estou gravando esse material, por exemplo, em agosto, né? A prova é lá em outubro, dá tempo, tá? Dá tempo. Quem se preparou efetivamente consegue praticar bem a redação lá na hora da prova. Então, primeiro a gente faz o rascunho. Ah, mas se eu fizer o rascunho não der tempo de passar limpo. Faz o rascunho, resolva a prova objetiva, passe a limpo. Guarde lá 20 minutos para você passar limpo, que dá tempo sim, tá? O que não dá tempo de você fazer, o que você não deve fazer é enfrentar direto a prova discursiva no caderno de provas. Por quê? Porque se você rasurar muito, né, você pode até rasurar, mas se rasurar demais, o examinador pode torcer ali o nariz para a tua discursiva, não é interessante, tá? Então, o conselho é esse, tá certo? A prova de redação da FGV vai ser difícil, Júnior? Em geral, pessoal, em geral, as provas de redação da FGV não são difíceis, em geral. O assunto mais difícil na FGV é o português, certo? É a língua portuguesa. No nosso curso, o que a gente tem? Lá no Turma de Redação Concursos, a gente tem o curso de redação e a gente tem um conjunto de provas de língua portuguesa, da prova objetiva, da FGV resolvidas para você assistir as aulas, não é? Por quê? Porque o português é o mais difícil, é o que vai derrubar o pessoal em geral naquele concurso de Minas, ou seja, melhor dizendo, neste concurso de Minas, é a língua portuguesa na prova objetiva. Ah, mas eu tenho que comprar uma. Não adianta você comprar gramática, não adianta você fazer curso de português, pegar do zero, não funciona. Você vai começar a resolver as provas objetivas da FGV, vai te dar assim um mal-estar no início, tá? É isso mesmo. Porém, é como se você estivesse tirando carteira de motorista. Você precisa treinar a pista. O que é treinar a pista? Você precisa treinar a prova. Aí você vai começar lá pela quarta, quinta prova, notar que tem uma repetição. E ao notar que tem uma repetição, você começa a tomar gosto pelo aprendizado do português para FGV, tá bom? Então, tô dando essa dica por quê? Ora, como eu quero que você tenha a sua redação corrigida, eu preciso deixar o português para você também, à luz da FGV, ordenado, tá? Lá para você no site. Então não adianta pegar gramática, você vai perder o seu tempo, honestamente falando, tá, gente? Eu não ganho nada falando, pregando desonestidade, não faz o menor sentido, inclusive voltaria para mim o pior, não é? Eu não quero que volte para mim o pior, eu quero sempre, né, ser bem lembrada pelo meu trabalho ético. Então, o que é minha obrigação, inclusive. Então, o que você vai ver, você precisa. FGV só se prepara em língua portuguesa para concurso público a partir do treinamento sobre suas provas, mesmo que você não tenha conteúdo nenhum. Ah, eu não me lembro do português, encare aquelas provas. No início vai ser ruim, no início você vai chorar, vai sentir um desânimo, mas quando chegar lá pela quarta e quinta prova, você vai começar a notar repetição. E aí, por exemplo, no curso acho que tem umas 30 provas, tá certo? Tem uma prova lá para você fazer aí por dia, né? Ou a cada 2 dias até o concurso. Então dá para você. Você vai começar, quando você tiver terminado o jogo dessas provas, você vai falar, poxa,
O que mais elimina as pessoas é o que eu mais sei, tá? Então fica essa dica. Segundo, vamos lá, vamos voltar aqui para a redação, né? Falei o que pesa, a redação é mais simples, tá? A redação consistirá na elaboração de uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo. O que é isso? Duas dicas importantes. O que é dissertar? Dissertar é você explicar alguma coisa, certo? E o que é argumentar? Argumentar é você defender, tá bom? Por exemplo, às vezes alguém te faz uma pergunta que demanda o seu conhecimento técnico, da área que só você sabe, não é? Pelo menos assim, entre você e essa pessoa. Aí você começa a explicar, mas de repente a pessoa não começa a ela não está entendendo muito bem, aquilo não está muito claro, então você dá um exemplo, tá vendo? O exemplo já pertence à categoria da defesa, que é a categoria da argumentação, tá? Ou ela te pergunta, de onde você tirou essa informação? Aí você diz do livro tal, autor tal, lei tal, categoria da argumentação, tá bom? É o momento que você começa a defender a sua explicação. Isso é dissertar. O que leva as pessoas a fazer uma redação muito ruim, né, que pode eliminá-las no concurso público? Vamos lá que a gente precisa não ser eliminado, é principal. Primeiro, não pode escrever menos de 15 linhas. E qual seria o ideal, Júnia? Me aproximar das 30 linhas ou cumprir as 30 linhas. Júnia, se eu fizer 20 linhas, não tá bom, tá? Não tá bom. Pode se preparar para escrever mais de 25 linhas. Para agradar esta banca, pode se preparar para escrever mais de 25 linhas. Outra questão. Se você ficar tratando de assuntos do passado, você erra a tipologia. Você vai lá para a narração. Então, a gente evita o passado na dissertação. É claro que eu posso ter um item ou outro do passado, sim, pegar um fato histórico, sim, mas a concentração dos verbos da sua redação, né, estará sempre no presente, ou no presente ou no futuro, tá bom? Então não pode ir para o passado. Outra questão também que me atrapalha na redação, eu ficar conversando com o examinador, tá? Conversar com o examinador ou corretor da minha redação. Que isso, Júnior? Que loucura, eu jamais faria isso. Faz. Às vezes, na hora que você vai terminar a redação, você resolve dar sugestões, né? Aí você fala, para que você possa se tornar um bom profissional na área de educação, para que você, quando você colocou esse você aqui, você conversou. Quem está lendo entende que você está conversando com ele. E é isso mesmo que ele saiba que não foi essa a intenção. Mas você estabelece ali um caminho de interlocução direta com quem está lendo. Não pode, tá? Daqui a pouco você vai ver exemplos de como isso funciona. Tranquilo? Como o correto, né, se fazer funciona. Então, gente, essas duas situações aqui não podem acontecer. Não pode ter passado. A terceira, não pode escrever menos de 15 linhas, tá? Então, menos de 15 não serve. Eu até vou colocar menos de 20, porque vai sair prejuízo mesmo. Tá bom? Então, se prepare ali para escrever umas 25 linhas para mais. Conversar com o examinador não dá e ficar dando dicas, conselhos no final do discursivo ali, como se estivesse conversando com a pessoa, também não pode, tá bom? Você também perde o concurso. Então, pronto, falei do principal. É claro que na redação, aquelas... outra questão também interessante. Tem lá, aqui está a folha, né, definitiva para a qual você vai transpor sua redação. Quando a gente formula o parágrafo, o que é o certo? A gente tabular um pouquinho. O que é tabular? Soltar um espaço, né? E começar a escrever. Né? Hoje ocorre alguma coisa. Você vai escrevendo. Chegou aqui, você pega aqui no iniciozinho, né? Vem tal, tal. Terminou um parágrafo, comece outro parágrafo, né? De início. Né? Então, vamos supor aqui de início. Vírgula, observa-se alguma coisa. Então, você vem. Perceba que a sua redação é dividida em parágrafos. Muita gente faz redação em monobloco. O que é monobloco? Esquece da divisão em parágrafos. Começa escrevendo daqui, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo como se estivesse fazendo um contrato, né? Ponto, na última cláusula. Não pode fazer isso. Monobloco também zera a sua redação. Você tem que distribuir a sua redação em parágrafos, tá? Ou seja, em conjuntinhos explicativos, tá bom? Então, isso.
A banca, né, ela vai te dar um tema formulado por ela. De que natureza será esse tema, professora? Vai ser um tema sobre educação? Gente, existe aí, eu diria que 50% de chances de sim, 50% de chances de não. Quando no concurso público a banca quer algum tema sobre redação, o que que ela. Não, ela quer algum tema sobre educação, que é sua área de trabalho, o que que ela faz? Ela é bem taxativa. Ela vai falar lá no edital com todas as letras. Haverá um tema inédito, não é? Sobre, sei lá, filosofia da educação. Ou o tema da redação abordará os conhecimentos específicos. Ela falaria isso. Quando ela fala apenas tema inédito e atual. Oh, meus amores, vocês podem se preparar. Ela pode cobrar desde um tema bem atual na área de educação, isso pode acontecer. Ela pode cobrar competência diária, vou explicar o que que é isso, mas ela pode cobrar atualidades de qualquer setor. Pode ser uma atualidade ligada à área de segurança pública, pode ser atualidade ligada à sustentabilidade, pode ser atualidades ligadas a, vamos dizer, as redes sociais, não é? Ela pode cobrar diversos assuntos. O que a gente faz, por exemplo, no turma de redação, é selecionar um grupo de assuntos da FGV que a gente sabe que vez ou outra ela volta naquele grupo, tá? Que daqui a pouco eu passo para vocês, ou nesse vídeo ou no próximo vídeo, uma listagem dessas possibilidades, tá bom? E aí, o que que a banca vai te cobrar, né? Então, quer dizer, ela pode cobrar uma coisa quanto outra. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esses temas, eu falo sobre competência diária para você entender também. A banca vai exigir clareza, ela precisa entender o que você quer dizer. Então você terá que ter uma tese clara, não é, diante do tema. O que é uma tese, Júnia? É um posicionamento, né, diante do tema. Porém, vocês vão notar que a FGV tem um jeitinho bem personalizado de expor os seus temas. Às vezes ela não coloca uma pergunta única para você se posicionar, mas um conjunto de perguntas, né, a que você tem que oferecer resposta, que ela vai observar, né, não só uma tese, mas às vezes várias teses, ou seja, várias respostas. Tá bom? Eu trouxe o modelo, depois eu mostro. A banca vai primar pela precisão temática. O que é precisão temática? Você só pode dissertar sobre aquilo que a banca propôs. De tal modo que se você fugir um pouquinho, isso chama digressão. Toda fuga que a gente tem em relação ao tema, mesmo sendo breve, a gente está digredindo, ou seja, saindo, fugindo da conversa. E aí ela te pune. É aquela velha conversa, né, entre casais. A pessoa pergunta para você onde você esteve ontem, né? E aí você começa a explicar, e daqui a pouco já não é mais o ontem, você volta na semana passada, ela fala, não, volta pro assunto. Então, quer dizer, volta para o assunto porque tem punição se você continuar enrolando. Então, a digressão, né, é vista como uma tentativa de enrolar a redação, de não ir direto ao assunto, tá? A banca vai avaliar a consistência, ou seja, o quanto você sabe sobre aquele assunto. Por isso que é interessante, quando a gente faz concurso, a gente aprofundar um pouco o nosso conhecimento, mas muitas vezes esse aprofundamento vai ser notado no próprio curso de discursivas, né? Você vai lá, assina um curso de discursivas para que você possa, o professor possa mastigar, entre aspas, né? Para você algum aprofundamento teórico sobre aquele assunto que normalmente a banca, né, propõe. Para que você tenha alguma consistência. Eu nem digo mastigar, mas ter uma aula sobre aquilo que de fato, não é, pode cair na sua discursiva. Então é importante que se conheça algum pensador que a banca recorta, não é? Para que lado ela vai em determinado assunto, porque senão você fica somente dentro do quadradinho da educação e não consegue nesse meio tempo que falta, né, a prova daqui a pouco está aqui, não consegue estudar, ou seja, ler alguma coisa diferente para você se ambientar, tá? Um cursinho já resolve bastante. No nosso curso, a gente entra com muita teoria, assim, não é muita teoria, eu sempre procuro trabalhar de forma objetiva, mas eu entro com as teorias que eu já sei que são aquelas teorias que são abraçadas pela banca, não é? De certo modo, são bem acolhidas.
E a concisão, pessoal, né? Porque aí muita gente pode parar nas 15 linhas e acabar confundindo esse princípio. A concisão quer dizer economia linguística. Ela quer dizer o seguinte: expresse bastante com poucas palavras, né? Dê bastantes informações falando, usando um vocabulário mais preciso possível. Ora, se você escrever apenas 15 linhas, você está numa disputa para concurso público. Se você escrever apenas 15 linhas nessa disputa, o outro fez 25 linhas, né? Vamos contar que vocês dois escreveram bem. Mas peraí, um escreveu 15, outro escreveu 25. O que, que o examinador entende? O cara que produz 25, ele produz com muito mais eficiência. Ah, mas a banca me garantiu que eu posso ter um mínimo de 15 e um máximo de 30. Mas estamos numa disputa, meu amor. Numa disputa eu tenho que dar o meu melhor, sempre o meu mais e meu melhor, tá? É uma relação de amor mesmo pela vaga, tá certo? Você vai ter que provar que você é mais apaixonado que o outro. Então, é dessa forma, você tem que sempre escrever mais. Mas a concisão, ela tem muito a ver, por exemplo, tem pessoas que vão formular uma frase e conseguem formular frases mais curtas, mais claras e mais curtas. E tem gente que tem muita dificuldade em usar o ponto final. A pessoa vai escrevendo, escrevendo. Quem está lendo já começa a viajar, começa a ficar difícil entender o que aquela pessoa está escrevendo. Por quê? Porque aquela pessoa não é concisa no pensamento, ela não pensa por partes, não é? Vai aos pouquinhos, dando solução ali para aquela demanda que apareceu. Ela não consegue ter essa visão de mundo. Então, a gente acaba tendo um problema nesse sentido, tá bom? A prova de redação, né, na prova será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos. Gente, é muito fácil tirar menos de 10 pontos, tá? Vocês vão entender porque se você não conhecer a banca, você pode acabar se dando muito mal tirando menos de 10 pontos. Agora, se eu tiver 10 pontos, eu estou aprovado? Aprovado está. Não sei se você estará classificado, tá bom? Então, o ideal é chegar perto dos 20 pontos, tá? Propostos ali para você no concurso público, para não ter que depender de um recurso depois na fase recursal, o que tornaria a sua vida bastante trabalhosa, tá bom? Então, gente, essas são as observações iniciais da FGV nesse processo avaliativo. Eu vou pegar agora a avaliação que a FGV propôs, tá? No próximo bloco eu vou falar, né, vou trazer exemplos para vocês, tá bom? Então vamos lá, a avaliação FGV. É a primeira vez que a FGV faz a estrutura desta forma. Lá no edital tem forma de quadrinho. Essa estrutura aqui lembra um pouco a VUNESP, parece que ela copiou um pouco de lá, de outra banca que é uma banca de São Paulo. Mas geralmente ela fazia isso aqui um pouquinho diferente, ela colocava um quadrinho azul com a distribuição das notas, não é? Por abordagem do tema, um item e o outro era o item gramática, expressão e linguagem, tá bom? Desta vez ela distribuiu em três grandes partes. E olha só qual é a parte que mais consome pontos. Não é tanto a parte do conteúdo, olha que interessante, é a parte da organização. Isso quer dizer que se eu tiver uma boa organização textual, uma boa organização de pensamento, eu consigo passar neste concurso. O grande segredo é a organização. Olha que interessante, não é? Por quê? Porque na parte da abordagem do tema, em que a banca vai se centrar principalmente na introdução da sua redação, né, para ver se você entendeu o tema, se você começa a redação já entendendo o tema, ela vai te dar ali 4 pontos. É claro que ela vai zerar a sua discursiva se você não souber o tema, né? Fugir ao tema é zero mesmo, não tem jeito, tá? Não se discute. Mas o entendimento do tema, para que você leve os 4 pontos, ele tem que de cara aparecer na introdução da redação, tá? Tem que estar bem claro. A parte de expressão, antes de eu pegar aqui a estrutura, é a parte, gente, que diz respeito ao uso da gramática no texto. Veja que vale bem menos, tá? Então, Júnior, se eu tiver, assim, eu não sou tão bom em gramática, dá para você relaxar na FGV, tá certo? Por isso que eu falei, não estude. Gente, a gente não estuda gramática para FGV para absolutamente nada, não resolve o problema, tá? Honestamente, não resolve o problema. Lá na prova objetiva, como eu falei, vai ter que treinar as provas da FGV. Por quê? Porque ela usa um recurso chamado raciocínio crítico. Então não adianta estudar gramática. A gramática da FGV não é prescritiva, ou seja, ela não vem antes do exercício. Você entende a prova de português da FGV a partir do exercício.
É muito mais uma coisa de enxergar, ver, do que saber regras. Um, a expressão gramatical na discursiva, a banca, ela pune pouco, muito pouco mesmo. Às vezes você pega uma discursiva de um aluno, tem 10 erros gramaticais, a banca contou só 5, tá? E olhe lá, tá certo? Às vezes um aluno que tirou total na FGV, você olha para a redação, você está vendo erros de língua portuguesa, mas não é a tônica da banca, ela não está interessada nisso, tá? Ela está interessada em um conteúdo bem apresentado, uma estrutura, né, primordialmente bem executada, então é o que ela valoriza. E o que ela fica bastante atenta diz respeito aos recursos coesivos. O que é recurso coesivo? Você formula uma frase X, ponto, você vai para uma frase Y e ponto, e vai para uma frase Z. Porém, quando você vai de X para Y, existe um ponto em Y que lembra X, ou seja, um ponto de costura, um ponto de emenda, que é que a gente chama de coesão, tá? Por isso que coesão vem, né? Tem muito a ver com essa ideia de junção, tá? Você vai juntando as coisas. Quando você vai de Y para Z, né, existe um ponto em Z que lembra Y, tá vendo? Outra costurinha. E assim é o texto. O texto, gente, é como se fosse um zigue-zague. Ele vai e volta, tá? Ele vai para frente e volta um pouquinho para trás. Ele vai e volta um pouquinho para trás. Nestes pontos de coesão. Então, o que a banca mais valoriza em expressão é a coesão. Outro aspecto, né? Agora vamos sim ao aspecto da estrutura, para a gente entender o que essa banca traz para nós. Aqui ela diz, ó, consideram-se aqui os aspectos referentes ao texto proposto e a coerência das ideias. A fuga completa ao texto é 0, ela reitera, não é? E o que ela vai avaliar? A macroestrutura do texto dissertativo argumentativo, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Preste atenção. Introduzir o assunto, naturalmente, é entrar na redação, tudo bem? É você começar a redação. Desenvolver é você ampliar o que você trouxe na introdução. Você vai ampliar essas ideias. Aí, você que está fazendo concurso, principalmente para você que é iniciante, você não pode ampliar as ideias com o mesmo tamanho de parágrafo. Por exemplo, eu fiz aqui um parágrafo para a introdução, um parágrafo para o desenvolvimento e um para a conclusão. Isso vai dar errado, não vai dar certo. Se você vai desenvolver, veja bem, ó, o que tem que acontecer? Um parágrafo para a introdução, uns 2 ou 3 para o desenvolvimento e um para a conclusão, uns 2 ou 3 para o desenvolvimento. Por quê? Porque desenvolver é ampliar. Eu não posso criar desenvolvimento, né, com parágrafo sem ampliação nenhuma, tá? Não faz sentido, tá bom? Tudo bem? No tipo de texto, avalia-se também o tipo de interlocução construída. Por se tratar de uma dissertação argumentativa, deve-se prezar pela objetividade, ou seja, ir direto ao assunto, tá? E a banca diz, ó, sendo assim, o uso da primeira pessoa do singular e da segunda pessoa poderá ser penalizado. Isso aqui é uma cópia explícita da VUNESP. Gente, a gente não faz redação da FGV usando o eu, tá? Vocês podem fazer na primeira pessoa do plural. Nós, no Brasil, nos acostumamos. Isso aqui pode. Agora, eu como professor, isso aqui não, tá bom? O vós vocês não vão usar mesmo que a segunda pessoa, nem o tu, então tudo bem. Será considerado aspecto negativo a referência direta à situação imediata de produção textual. Quando, por exemplo, a banca te dá vários textos motivadores, né, para você começar a redação, e o aluno, por exemplo, no meio da redação dele fala, assim como definiu o autor do texto 1, não pode fazer isso, tá? Você tem que esquecer, texto motivador, o nome já diz, é só para te dar uma motivação. O que vai contar é o seu conhecimento. Você não pode ficar copiando nada daquele texto motivador. Aliás, honestamente falando, a FGV quase não dá texto motivador. Na coerência, o que é coerência? A combinação. Será observada, além da pertinência dos argumentos mobilizados para a defesa do ponto de vista, a capacidade de o candidato encadear as ideias de forma lógica, ou seja, é a progressão textual supervalorizada por esta banca. O que é progressão textual, pessoal? O que eu previ na introdução precisa aparecer no desenvolvimento, tá? Em todas as partes do desenvolvimento. E precisa ser confirmado na conclusão. Ora, vamos supor que a banca está perguntando sobre, sei lá, ensino domiciliar. Se você é a favor de as crianças estudarem em casa, não é?
seria melhor a família educar a criança, não a escola. Vamos supor né, essa questão maluquinha. O que acontece? Maluquinha à luz de nós professores que lidamos com o ensino. O que acontece nesse caso? Você começa com a tese dizendo que não, né? A criança precisa ir para a escola, é o primeiro momento social dela. Então você vai trazer seus porquês. Por que você acha que a criança tem que ir para a escola de fato? Ela não tem que ficar estudando em casa. Ok, perfeito. Quando chega à conclusão, você tem que chegar com a mesma ideia que você tinha antes, lá em cima. Ou seja, você era a favor dessa criança ficar na escola, você precisa terminar reafirmando, ou seja, repactuando essa ideia de que a criança tem que ficar na escola, tá? Não pode, você não pode entrar em contradição, porque contradição é muito perigoso em prova de redação, tá bom? Certinho? Então precisa tomar cuidado com esse detalhe, tá? Por fim, aqui para o nosso primeiro vídeo, né? Júnior, que letra eu uso? A letra que você quiser, desde que seja legível. Legível. Vai escrever a palavra será? Ah, eu escrevo tudo em caixa alta. Tá legível? Está. Ah, eu preciso diferenciar entre maiúsculo e minúsculo. Então vem aqui ponto final, né? Por exemplo, no meio de um texto, você vai escrever o será, é só você fazer o S um pouquinho mais alto, né, do que as demais letras, tá? Certinho? Então, o que você precisa é garantir que a legibilidade das suas vírgulas, né? Tomar cuidado, gente, com o desenho dos grafemas. O que é desenho de grafema, né? O grafema é a letra. Então, o aluno vai escrever não, ele faz isso aqui, ó, né? Isso aqui não pode. Ó, não é isso aqui. Ah, não, isso aqui não. Isso aqui é acento circunflexo, tem que tomar cuidado. Não consigo fazer o tio, então na pior das hipóteses coloca aqui, né, um traço em cima da primeira letra, tá? Posso misturar, Júnior? Eu misturo letra pra caramba, eu escrevo será, assim. A banca vai penalizar? Não, não, tá? Ela entendeu o que você quis dizer, não, tá bom? E se eu errar, professora? Só dá um risco. Errei uma linha inteira, deu um risco, reescrevo aqui na frente, tá bom? Você não vai poder usar corretivo mesmo? Então deu um risco, escreva aqui. Exatamente depois desse, né, ó, volta aqui, ó, na prova, vírgula e continua a sua escrita. Perfeito? Então, primeiro vídeo com as dicas iniciais da redação desse concurso, né? Já estão aqui. Vou agora fazer um segundo vídeo com a dica sobre temas prováveis para você.